Já voltamos com Conexão e nesta terça-feira vamos falar sobre o assunto que um problema que algumas pessoas enfrentam, aquele desconforto, mal-estar, enjoo durante viagens, sejam elas de carro, de ônibus, também de navio ou de trem, né? Você no metrô aí, mas esses enjoos são muito comuns. Como fazer para evitá-los? Como é o tratamento adequado? Quais medidas você pode adotar para tentar minimizar os riscos desse probleminha? Nós vamos ficar sabendo a partir de agora, porque nosso convidado, Nilson Júnior, otorrinolaringologista, está aqui conosco e vai nos repassar todas essas orientações, dicas práticas para você adotar no dia a dia e também informações super úteis para você, telespectador do Conexão. Nilson Júnior, é um prazer recebê-lo. Muito bom dia. Seja bem-vindo ao Conexão. Bom dia, Daniele. Também é um prazer estar aqui e espero contribuir, né, com informações interessantes sobre esse assunto, que é bastante comum. Pois é, como podemos então definir o que seria então o enjoo? É um desconforto? É uma doença? Como é feita essa definição? Bom, assim, o enjoo, né, é um sintoma muito vago. Nesse caso do enjoo que ocorre durante as viagens, a gente chama de cinetose. Existe uma doença específica sobre isso. Então a gente chama de cinetose ou doença do movimento ou até conhecido como mal do movimento, né? É uma doença com relativa frequência comum no nosso consultório, certo? Existem muitos pacientes com esse tipo de problema, que como você falou, é uma sensação ruim, né? Uma náusea, um mal-estar, que acontece geralmente em viagens, né? Podendo ser de navio, de carro, de metrô. Hoje em dia também está bastante comum esse tipo de problema em quem joga muito videogame, né? Que na verdade ela acontece devido a um conflito de informações, né? Nesses casos a gente está com o nosso corpo parado, mas o nosso olho está mandando informações para o cérebro de que estamos em movimento. Então a gente está parado no carro e as coisas estão passando pela janela. Aí o cérebro entra num conflito. E aí, o que é que está acontecendo? O labirinto está dizendo que está parado, mas o olho está me dizendo que está tudo em movimento. E agora, o que é que eu faço? Ele fica confuso, né, nesse caso, e aí tem todo esse mal-estar. Pois é, já explica um pouquinho, né? Mas a gente vai agora, selecionamos algumas perguntas para repassarmos ao especialista hoje, convidado aqui do Conexão. Se você tem alguma dúvida, já pode entrar em contato, 33150732 ou pelo WhatsApp, 988028941. Vamos então ao nosso primeiro questionamento, né? Por que então ficamos enjoados, né? Por que ficamos enjoados? Você falou aí dessa questão da confusão de informações. Então, é a incidência. Há uma faixa etária com maior incidência, se são crianças, se são adultos? Certo. Então, assim, geralmente esse tipo de problema acontece num cérebro que ainda não é acostumado com essas informações. Que ele não é adaptado a interpretar de forma adequada essas informações. Então, é uma doença que começa geralmente na infância. Tanto é que em viagem, geralmente, né, existe também adultos, mas geralmente quem enjoa com mais facilidade, quem pede para o pai parar o carro no acostamento, acaba sendo a criança. Então é uma doença que começa na infância, mas que pode acontecer também no adulto. E uma coisa importante é que um adulto que não tinha esse tipo de problema e começa a ter, pode ser sinal de que está tendo algum problema no seu labirinto. Algum outro tipo de doença pode estar cometendo o labirinto e está facilitando com que o labirinto também tenha esse problema na viagem. Então tem que investigar mesmo, principalmente nesses que surgem com uma certa idade, né? Porque a pessoa já viajou a vida toda e não tinha esse problema. E de repente começa a ter. O que é que está acontecendo? Aí tem que investigar. Procura um médico, o profissional indicado é o otorrino mesmo? Assim, quem trata de doenças do labirinto, né, tontura, geralmente é o otorrino e às vezes o neurologista também acaba entrando nessa área. Mas assim, o labirinto, né, o órgão é um órgão que fica dentro do nosso ouvido. Então assim, ouvido, geralmente quem entende é o otorrino. Pois é, já sentiu aí essa diferença, você não tem enjoo, aí apareceu o enjoo com o avançar da idade? Tem alguma coisa estranha, está acontecendo alguma coisa, tem que procurar, né, um médico especialista, otorrino, para que possa, né, dar essa assistência, investigar quais são essas causas e tentar aí junto com você nesse tratamento para que você possa melhorar dessa condição. Vamos falar aqui quais seriam então, por exemplo, os principais sintomas do enjoo durante a viagem. Tem alguns que são mais comuns, as pessoas associam, né, alguns passam despercebidos também.
Olha, não, eu acho que nenhum passa despercebido. É bem complicado, né? Você... É assim, os principais sintomas é o náusea, né? Aquela tontura, a visão começa a ficar turva, vem aquela ânsia, né? de vômito, pode sentir pressão na face, uma dor na cabeça, nessa região de trás da cabeça, pode suar frio, pode ficar muito pálido, pode sentir, ficar muito sensível a cheiros fortes, intensos. Então, basicamente, são esses os principais sintomas, né? Por exemplo, tenho enjoo durante viagens. Estou me preparando para viajar no final de semana. Já fico com aquela ansiedade, aquela tensão de como fazer. Quais as medidas que eu posso adotar, né, nesse processo de preparação para a viagem, para o percurso, para tentar diminuir essas chances de enjoo? Bom, assim, o ideal seria que procurasse com antecedência, né, um médico, porque existe um tratamento preventivo para evitar esse tipo de problema. Então, assim, não me prevenir, vou viajar, estou com medo, vou pegar um barco, um navio, vou fazer um cruzeiro, e aí, o que é que eu faço, né? Bom, então assim, como é no carro, existem algumas medidas importantes. O principal é escolher o lugar onde você vai sentar, né? Então, o ideal é que você dirija. Se você não puder dirigir, que sente na frente, do lado do motorista. Porque geralmente, nunca o motorista tem esse tipo de tontura, né? Porque o motorista e quem está na frente também tem menos esse conflito de informação, porque o corpo dele está na direção do movimento, ele consegue fixar o olhar no horizonte, então ele está sempre prestando atenção no trânsito. E a visão está mandando a informação de que o movimento está vindo nessa direção em que o corpo dele também está. Então está tudo bem enquadradinho dentro do labirinto, não tem muitas confusões. Então ou você dirija ou senta do lado direito do motorista, nunca no banco de trás, atrás do banco dos que estão na frente. Por quê? Você olha para frente e tem o banco, você não vai ficar olhando para o banco, você olha para o lado. E aí, quando você olha para o lado, tá as informações passando rapidamente, você não consegue fixar o olhar e a direção do movimento, né, das coisas que estão passando não estão no mesmo alinhado ao seu corpo. Então, há um conflito muito exagerado. Então, nunca sentar nesse banco de trás. Antes da viagem, não comer exageradamente, principalmente alimentos que tenham muito açúcar e cafeína, certo? Que são estimulantes muito fortes para o labirinto, e também não ficar em jejum. Tem gente que já faz, não vou comer nada porque já sei que eu enjoo, aí vou tentar evitar o vômito, aí pode ser, não é uma boa solução, não é uma boa saída essa. Não é. O nosso labirinto, né, ele é um órgão que ele não tem reserva de energia, então ele precisa que chegue sempre energia a todo momento lá no labirinto. Então, assim, se você manda energia demais, né, no caso de consumir muito açúcar, ou se você manda energia de menos fazendo jejum, ele fica totalmente atrapalhado. Então, é refeição leve, nada de abusos, escolher bem o local que você vai sentar, dormir bem, porque o sono também atrapalha, e o tabagismo também é muito ruim. Então, ter esses cuidados. Existem casos que a gente recomenda, a gente conta o médico, a gente passa uma medicação, que o paciente toma 30 minutos, 1 hora antes da viagem, já para cortar esse efeito, mas que também não é muito interessante ficar sempre tomando a medicação, porque não vai estar tratando a causa e também dá muita sonolência. Então, se você tem uma viagem a compromisso, vai fazer uma reunião, alguma coisa, você vai chegar na reunião e vai estar muito sonolento, não vai estar nas né? condições adequadas, né? Então é complicado. Olha só, temos aí algumas informações, alguns pontinhos e vamos esclarecer se é mito ou verdade agora com o especialista. Vamos lá, primeira informação, respirar ar fresco. Será que seria uma boa opção? Sim, é muito importante isso. A gente recomenda que abra a janela do carro, primeiro para evitar o calor, porque o calor acaba sendo uma situação ruim e você junta com a tontura, com o mal-estar e mais o calor e piora tudo. Outra coisa, como eu falei, quem tem esse tipo de tontura, né, a cinetose, ela fica sensível a cheiros muito fortes. Então, se você deixar o carro muito fechado, vai acumular certos odores do ar-condicionado do carro, alguém com perfume muito forte, e isso favorece você piorar a crise. Então é recomendável realmente o ar fresco, abrir a janela do carro para refrescar, para trocar o ar, para não ficar com cheiro muito forte.
Vamos então à nossa próxima dica, falando aí sobre a questão de sentar-se no lugar confortável. Vou pedir aqui para o Wilson Júnior só reforçar. Por exemplo, crianças, né, que não podem ir no banco da frente, tem que ir no banco de trás. No meio, coloca ali a cadeirinha, o bebê conforto, o assento elevatório. Realmente, a criança não pode ir na frente, nem pode dirigir e nem ir no banco do motorista, do carona da frente. Então, o ideal é que seja no banco do meio, na parte de trás. De frente, quando possível, né, que tem uma certa idade que tem que ir ao contrário, mas quando possível de frente para o movimento, para ficar com a informação toda organizada, a informação que a visão está recebendo ser a mesma do corpo que está em movimento e também poder fixar o olhar num ponto, que isso seria muito bom. Pois é, você está atento aí a todas as informações, mas tem mais orientação para você. Vamos à próxima dica, informação para você tentar aí minimizar esses efeitos dos enjoos durante as viagens. Vamos então aí à próxima, que é sente-se em um lugar mais confortável, que foi essa que a gente acabou de falar. Ajudar o seu corpo a ficar orientado, né? Como fazer essa orientação, além de olhar num ponto fixo e seguindo na mesma direção do movimento? Bom, basicamente é isso que você falou, né? É como eu te falei, na frente, sentando na frente, você vai orientar seu corpo na mesma direção do movimento que seus olhos estão vendo. Então aí não vai haver o conflito das informações, então vai melhorar a queixa. Tem gente que diz, ó, tenta não pensar no problema. É difícil, né? Olha, essa orientação aí é meio complicada. A gente prefere orientar as demais coisas, né, que realmente são mais efetivas. Orientar a não pensar no problema é bem complicado. Dormir seria uma boa solução? Sim, seria muito importante, porque quem dorme não tem tontura. Então, assim, quando possível, entrou no carro, consegue dormir com facilidade, durma a viagem inteira, você vai renovar, a viagem vai passar mais rápido, né? Você vai renovar suas energias e não vai ter tontura. Outra coisa é que a medicação que a gente passa, né, para inibir a tontura, acaba dando sonolência. Então é bom, naqueles casos de viagem, de reuniões e tudo mais, não é muito interessante. Mas se você não tem nada de importante a fazer após a viagem, então é interessante porque ele corta a náusea, né, e ainda dá sonolência para você dormir a viagem inteira. Pois é, tô vendo aqui um ponto interessante, tome gengibre. Funciona ou não funciona? É mito ou verdade? Olha, existem algumas informações aí que carecem de comprovação científica. Essa é uma delas. Junto com cheirar limão, chupar limão, tomar banho gelado, colocar água gelada no rosto. Não existe comprovação científica. Mal não faz, mas também bem eu não sei se faz. Então a gente não orienta isso, mas também se quiser fazer, acho que não tem problema. Às vezes a mente vai acreditando, né? O poder da mente placebo. É gigante, então aí se você já acha que o limão resolve, então vai no limão e recorre. Aqui, tome magnésio e vitamina B6. A vitamina B6 até que ainda vai, ela é uma medicação que ajuda, né, nessas crises de tontura, inclusive ela vem associada a um tipo de medicação que a gente costuma usar nas crises, que é o dimenhidrinato, né, o famoso Dramin, que tem o Dramin B6. Mas o magnésio também não tem muita comprovação científica, mas a vitamina B6 também ajuda. O senhor falou na questão do medicamento, né? É importante nada de fazer automedicação, nada de estar comprando ali um medicamento, sempre com orientação médica. Os pacientes chegam com muitas dúvidas com relação à medicação para enjoos durante a viagem? Sim, chega com bastante dúvida, né? A gente tem algumas medicações que são bem úteis para evitar esse tipo de problema, mas a medicação é mais, como o próprio nome diz, para remediar a situação, né? Existe um tratamento mais efetivo, né, que chama de reabilitação vestibular ou reabilitação labiríntica, que seria como uma fisioterapia, né? Como se fosse alguns exercícios para você habituar o cérebro a receber esse tipo de informação e ele aprender a lidar com esse tipo de problema. E aí ele vai trabalhando melhor e vai evitando que novas crises aconteçam. Então, é uma indicação precisa desse tipo de tratamento, né? Um tratamento que quem faz é um profissional da saúde, geralmente fonoaudiólogo ou fisioterapeuta, e tem que ser bem indicado. A gente tem que investigar se não existem alguns outros problemas, descartou tudo isso, encaminhamos o paciente para esse tipo de tratamento
vai exercitar o cérebro para ficar mais forte e aí vai passando esse tipo de problema. Que também acontece, esse tipo de tratamento, a pessoa acaba fazendo de forma involuntária às vezes, que é aquelas pessoas que têm esse tipo de problema, mas que tem que viajar direto. E aí, cada viagem, aí vai se habituando, o cérebro vai se habituando com isso e acaba que em um certo momento acaba. Criando uma resistência, digamos assim. Seria como se ele tivesse feito esse tipo de terapia, mas de forma ela mesma, sozinha, fazendo nas viagens. Doutor, temos um minutinho aqui, um minuto e meio, para repassarmos. Só queria que o senhor só reforçasse algumas dicas simples para que o nosso telespectador ele possa assim, adotar e tentar aí, diminuir esses níveis de enjoo, essas ocorrências, esses desconfortos comuns durante as viagens. Certo, então, primeiro de tudo é procurar o profissional da saúde, né, o especialista em tontura, que no caso é o otorrino, para a gente investigar, saber fazer o diagnóstico preciso se realmente é esse tipo de problema, se não existe outro tipo de problema ao redor também. A gente fazendo o diagnóstico, aí a gente propõe uma medida terapêutica, que seria realmente esses exercícios, né? E quem tem alguma viagem, alguma coisa para fazer de urgência, não dá tempo, não tem condições de procurar agora, então seguir essas orientações, né? A dieta, evitar jejum, evitar abusos, o sono estar em dia, escolher bem o local da viagem e, quando possível, usar antes a medicação prescrita pelo médico. Lembro também que esse tipo de tontura hoje em dia é bastante comum também em quem joga videogame, né? Às vezes a pessoa vai jogar videogame, aqueles jogos de tiro de primeira pessoa que chama, e acaba com 5, 10 minutos jogando porque está sentindo. Então esse tipo de problema também acontece em quem joga videogame e também em navio. E uma coisa também interessante que a gente não falou é a posição do navio, escolher a cabine mais do meio, que não fica tanto susceptível a movimentos. Obrigada, doutor. Até a próxima. Até mais, eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. Vamos a um break, a gente volta já.